Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, amém, igreja? Nós estamos muito felizes por este último dia de 2023, por você estar aqui com a gente. Isso é muito simbólico e muito profético. Nós passamos o ano juntos na casa do Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em oração. Eu quero fazer uma breve reflexão aqui sobre a palavra do Senhor que se encontra em Efésios capítulo 5, no versículo 14. Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui, você que é de outra igreja, você que ainda não é evangélico, os irmãos do Novo Cruzeiro, todos os irmãos aqui do Luanda. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui com a gente, que colaboraram aqui, contribuíram aqui no culto, com a sua oferta, com seus dízimos. Você que está aí adorando, glorificando, você que veio louvar também, os irmãos que vieram cantar, que vieram louvar. A gente vê o esforço dos irmãos, a gente vê o amor, o carinho, a dedicação, cada um fazendo o máximo que pode, não é? E nós vamos nessa força, porque é assim que o povo de Deus vence. Os que vencem não são os perfeitos, os que vencem são os guerreiros, são os perseverantes, são os insistentes, são aqueles que não desistem, são aqueles que olham para Jesus e vão até o fim. E é por isso que nós somos mais que vencedores. 2023 foi um ano de muita guerra, muita batalha, no mundo todo e na vida também de cada um de nós, mas até que o Senhor nos ajudou. E como a nossa irmã diaconisa Raquel acabou de dizer, o ano que começa são 366 dias que nós vamos vencer. Nós já vencemos em nome de Jesus, tá bom? E é na graça e no poder de Deus que a gente já venceu. E eu quero ler com vocês aqui então Efésios capítulo 5, no versículo 14. A tônica de Deus, antes de entrar na mensagem, a tônica de Deus. O que é uma tônica? A tônica é a nota principal, é a nota mais forte. A tônica de Deus é o amor. O amor que compreende, o amor que perdoa, o amor que não censura, o amor que abraça, que chama para perto, o amor que cura, o amor que estende a mão, o amor que aconselha, o amor que ampara, o amor que incentiva, o amor que carrega nos braços quando for necessário, o amor que sorri com os que sorriem e que chora com os que choram, o amor que é paciente, que é bondoso, que não suspeita mal, o amor que intercede, que paga o preço pelo próximo. Essa é a tônica de Deus. Glória a Deus. Jesus, quando ele diz, nisso todos conhecereis que são os meus discípulos, ele não falou assim, todos que virem vocês usando terno e gravata vão ver que vocês são meus discípulos. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou assim, todos que ouvirem vocês orarem gritando, igual o pastor Cristiano ora gritando, vocês vão conhecer que são meus discípulos. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou, todos que virem vocês carregando uma Bíblia vão saber que são meus discípulos. Não foi isso que Jesus falou. Mas Jesus falou algo que transforma e deve transformar a nossa vida todos os dias. Nisso conhecereis, todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A tônica de Deus é o amor. E que essa tônica esteja nos nossos ouvidos todos os dias desse próximo ano. O tema da mensagem não é esse, mas essa é uma palavra profética para as nossas vidas. O poder de Deus é muito bom. A glória de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus. Vestir-se bem é importante. Carregar uma Bíblia é maravilhoso. Orar alto, meus irmãos, que maravilha. Que coisa boa ter essa liberdade de gritar o nome de Jesus. Você orar baixo também não tem problema. Eu já tenho esse mau bom costume de muito tempo de orar alto. Mas nada disso nos identifica como discípulos. Que nos identifica, a marca registrada de Deus em nós é o amor. Porque a essência de Deus é o amor. Vive em amor, ande em amor. Deixe que o amor de Deus transborde.
A minha oração de todo dia é: Deus, me faça ver o meu próximo da mesma forma que o Senhor me vê, e que o Senhor olhe para ele. Me faz ver o meu próximo com os olhos de Jesus. Porque quando a gente olha o nosso próximo com os olhos de Jesus, a gente compreende o que é que levou Jesus a descer do seu trono de glória e morrer na cruz do Calvário. Por seres imperfeitos, por seres que não merecem, mas que Ele nos amou de tal maneira. Amém? Vamos ler a palavra, Efésios capítulo 5, versículo 14, que diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te exaltamos por esse culto lindo e maravilhoso. Aleluia. Pelos últimos minutos, Senhor, desse ano de 2023, que nós começamos com a palavra, com a oração, e estamos encerrando, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pode se sentar, dá uma salva de palmas para o Senhor. É hora de despertar. E a Bíblia fala de um despertar dentre os mortos, de um acordar de um sono que não é o sono do descanso da nossa carne, mas é um sono espiritual. E esse sono espiritual que atinge o mundo e que atinge o povo cristão é o sono que nos distancia das realidades espirituais. É a situação de dormência, de não perceber, de não ouvir e de não entender o que é que o Espírito Santo quer de verdade das nossas vidas. Este sono está atacando muita gente que anda, muita gente que fala, muita gente que está de pé fisicamente, mas espiritualmente está dormindo. Mas essa é uma noite onde Deus vem com a sua palavra dizendo para nós: é hora de despertar, é hora de acordar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. E essa é uma palavra profética para nós, para o próximo ano, para que nós sejamos pessoas acordadas diante de Deus, diante da vontade de Deus, diante do propósito de Deus para as nossas vidas. Que o pecado, o mundanismo, a modernidade, a tecnologia, o bem-estar, a prosperidade, que essas coisas não venham nos estragar, que não venham nos apagar espiritualmente. Eu quero aqui citar 6 coisas para as quais nós devemos estar despertados. 6 textos que eu vou ler com vocês, e vou só ler, não vou explicar, porque já está muito claro. Primeiro, Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. É hora de despertar para a oração, igreja do Senhor. Este é o tempo de orarmos mais, de passarmos mais tempo com Deus, mais particulares com Deus. É hora de orar mais intensamente, mais profundamente, porque os dias são maus e as trevas cobrem a terra. E só vai vencer o crente de oração, só vai vencer o crente que tem comunhão com Deus, só vai vencer o crente que tem relacionamento com Deus. Se você não tem uma vida de oração, se proponha a sair deste culto aqui com este projeto de vida: eu vou orar mais, eu vou dedicar mais tempo para Deus. Se eu quiser, eu vou orar; se eu não quiser, eu vou orar do mesmo jeito. Eu não vou esperar minha vontade, eu não vou esperar meu corpo estar bem, eu não vou esperar ter palavras, eu vou fechar a porta do meu quarto e vou dizer: Deus, eu estou aqui para conversar contigo, e eu não saio daqui sem ter que falar. É hora de despertar para a oração, mas é também hora de despertar para a santificação. Hebreus capítulo 2, versículo 4: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
O que é santificação? É o afastar-se do pecado todos os dias, é negar-se a si mesmo, é andar de vestes limpas no meio de um mundo sujo, é saber entrar e sair sem se contaminar no meio das amizades, no meio do trabalho, no meio da família. Não tem como nós nos retirarmos desse mundo, nem é a vontade de Deus, e ficarmos escondidos numa caverna. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos luz no meio das trevas. E a luz, ela influencia. A luz, ela muda. A luz, ela transforma os ambientes. Mas ela permanece sendo luz. A luz, ela brilha sobre lugares sujos, sobre lugares tenebrosos, sobre abismos, sobre destruição. Mas ela continua sendo luz. Isso é santificação. É saber viver neste mundo sem se contaminar com as coisas desse mundo. É guardar os olhos, é guardar os ouvidos, é guardar a boca, é guardar os passos, é guardar as ações e as reações, para sermos diferentes e fazermos a diferença. É tempo de despertar para a santificação. O Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo nos chama para Cristo. E uma vez que estamos nele, somos chamados a uma intensidade com Ele, a um caminhar com Ele. E esse caminhar cada dia nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Tome essa decisão no seu coração, como Daniel tomou a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei em Babilônia. Ele era apenas um jovem, ele era um rapaz novo, estava longe da família, estava longe dos olhos dos sacerdotes, mas ele sabia que estava perto dos olhos de Deus. E por causa disso, Daniel resolveu negar-se a si mesmo. É tempo de santificar a vida, mas é tempo também de despertar para a batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus, ela fala que a nossa guerra, a nossa batalha, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas ela é contra os principados, as potestades, os poderes das trevas deste século. E no versículo 10 a seguir vai dizer: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos uma batalha acontecendo agora. Nós temos uma guerra invisível, mas é real. Satanás está lutando e os demônios também, 24 horas para roubar o que nós temos de mais precioso. E o que nós temos de mais precioso não está nas coisas materiais desta vida, mas é o nosso relacionamento com o Senhor. É isso que Satanás quer roubar. E ele ataca a família, ele ataca as finanças, ele ataca uma situação aqui, outra ali, mas o objetivo dele é roubar a nossa comunhão com Deus. Então a igreja se desperta para a realidade da batalha espiritual. Talvez você pense que não, mas tem demônios fazendo planos para destruir a sua fé, tem demônios tramando contra a sua vida espiritual, para te sufocar, para te destruir, para te tirar da presença de Deus. Então se desperta para isso. Vamos orar todos os dias. Espírito Santo, abre os meus olhos, me dá discernimento, não me deixa ficar enganado, me mostra as armadilhas de Satanás e me reveste da tua armadura e me fortalece do teu poder. Quem pode dizer isso? Me reveste da tua armadura e me fortalece com o teu poder. É tempo também de se despertar para a missão. Marcos 16, versículo 15. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É tempo de despertar para pregar o Evangelho. O tema da nossa festividade desse ano foi justamente sobre semente e sobre colheita. Tem a colheita de bênçãos que vamos receber, mas tem a colheita que Deus espera que vamos oferecer para Ele, que é a colheita de almas. Deus quer almas. Jesus nos chamou para ganhar almas. Nós não estamos nessa terra, meus amados, passando o tempo. Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. É porque a nossa missão não acabou ainda. Nós temos que ganhar almas, nós precisamos pregar o Evangelho, nós temos que anunciar Jesus em casa, na rua, na escola, no trabalho, na internet, a tempo e a fora de tempo. Jesus deve ser o nosso assunto, salvação deve ser a nossa mensagem. A nossa missão é pregar, a missão de converter com o Espírito Santo, a missão de converter é com Ele.
anunciar a palavra. Mas pastor, a gente prega, ninguém aceita Jesus. Problema deles. Nossa missão é continuar pregando. Mas a gente prega e as pessoas não gostam. Problema deles. A nossa missão é continuar pregando. Mas os corações estão duros, pastor. Não tem problema. Nós precisamos continuar pregando. Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem fala o coração é o Espírito Santo. Nós somos vozes, mas Ele é a palavra. Aleluia! É tempo de despertar para o uso dos dons. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Paulo vai chamar Timóteo, um jovem pastor. Um jovem pastor que estava sendo discipulado por Paulo. E Paulo vai dizer para ele assim: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Tem um dom em você que está apagado, Timóteo. Você tem dons, você tem chamado de Deus, mas está apagado. Desperta isso, acorda para isso. E nós precisamos despertar, meus irmãos, para aquilo que Deus depositou em nós, para os dons espirituais que estão na nossa vida, mas nós não estamos usando por causa da covardia e muitas vezes por causa do relaxamento, porque nós não estamos orando e nem jejuando e nem lendo a Bíblia. Nós temos que despertar para os dons naturais com os quais nós nascemos. A inclinação para a música, a inclinação para os instrumentos, a inclinação para cantar, a inclinação para escrever, a inclinação para desenhar, para pintar, para ornamentar, para fazer tanta coisa. Deus te deu um dom natural que Ele marcou você para marcar a sua história. O que é que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu? Desperta o dom de Deus que é em ti, porque Deus investiu em você para que você seja a bênção na vida das pessoas. Dom não é para ficar incubado na nossa vida, mas é para ser distribuído. Enquanto a gente mais distribui, mais a gente recebe, porque no reino de Deus é dessa forma, meus irmãos. É dar e ser-vos a dado, dar e ser-vos a dado. Quanto mais você canta, mais Deus vai te usar para cantar. Quanto mais você prega, mais Deus vai te usar para pregar. Quanto mais você ora, mais Deus vai te usar para orar. Quanto mais você profetiza, mais Deus vai te usar para profetizar. Quanto mais você toca, mais Deus vai te usar para tocar. Quanto mais você escreve as palavras de Deus, mais Deus vai te usar para escrever. Deixa Deus te usar. Amém? Aleluia! E para terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 37. E ainda um pouquinho de tempo, só mais um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir virá, aleluia, e não tardará. Fica de pé, amada de Jesus, amada esposa de Jesus. Meu Deus, eu estou sentindo a glória dele aqui. De desejo de morar lá e de arrancar dessa terra as nossas raízes. Precisamos viver aqui e viver bem aqui. Precisamos andar, entrar, sair, comprar, vender, investir. Mas a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá. A nossa cidade está nos céus. É para lá que nós vamos. Desperta, amada de Jesus. Diga comigo: ajuda-me, Espírito Santo, a me despertar para a oração, para a santificação, para a batalha espiritual, para a minha missão, para o uso dos dons e para a tua volta, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Vamos orar, porque a igreja que vence é a igreja que luta de joelhos. O reino de Deus, irmão, é o contrário daqui. No reino de Deus, o pequeno é que é grande, o pobre é que é rico. Sabia disso? Não estou falando de dinheiro, estou falando de outras questões. No reino de Deus, quem vence não é o que está sobre os dois pés, mas é aquele que está de joelho. E nós vamos dobrar o joelho agora.
Faltam poucos minutos para esse ano acabar. Meu Deus.